Muito bem, senhoras e senhores, meu nome é Victor. Estamos aqui em mais um episódio do The Jornalismo Esportivo. Dessa vez, gente, vamos falar aqui sobre futebol brasileiro, né, de fato. Porém, a gente vai falar sobre as hegemonias que existem no futebol, tá? Quais são os times ali que são incomparáveis, os times que são imbatíveis, né? Os times que estão no auge há um certo tempo, né? Pegando ali mais de 2019 para frente. Eu vejo que 2018, 2017 ainda estava meio parelho assim, não tinha tanto time forte, né? Quero dizer assim, até tinha, mas que nem, por exemplo, você pode pegar aqui, campeão brasileiro de 2017 foi o Corinthians, tá? É um timezinho que, tipo assim, vamos lá, a gente tem que ser sincero, até corintiano é sincero com relação a isso, né? É, a questão é, 2017 foi campeão brasileiro, mas o time não era de se encher os olhos, sabe? Aquilo lá foi muito mérito do Carille, que jogava retrancado, jogava com estilo retroativo e ganhava de 1-0 todo jogo. E aí, mas não era um elenco que, nossa senhora, sabe, lindo, maravilhoso, ou um futebol bem jogado. Ou a gente pode falar que era um time em potencial, né, de crescimento. Não, não era, sabe? 17 não era. E aí até posso pegar aqui, ó, Brasileirão 2018, pra gente pegar aqui os campeões, né? Peraí. Aqui, ó. Foi o Palmeiras. Então a gente pode falar aqui desde 2018 pra frente, né, na verdade. É... Vou pegar aqui 2019. É aí que você começa a ver. A 2020, é aí que a gente começa a ver. Vamos falar então a partir de 2018, né? Já que 17 foi uma utopia completa. É, A gente sabe muito bem que existem times hoje que são incomparáveis com o resto dos times do Brasil, né? E esses times são Flamengo, Palmeiras. A gente. Eu não vou colocar o São Paulo nisso, eu não acho que ele é um time é, dessa classificação, né? Da mesma forma que eu não acho que o Corinthians seja. Eu acho que o Galo ele pode sim ser considerado, por mais que o Galo ele a última vez que ele ganhou coisa foi 21, mas ele entra, cara. Ele consegue entrar porque é um time que, mano, a gente conhece muito bem, tem sempre um elenco muito bom, só que muitas vezes não encaixa, né? Mas é sim considerado um time absurdo. É, Mas enfim, no contexto geral, são só esses dois times, né? O Flamengo e o Palmeiras. Não é à toa que vocês mesmos conseguem ver a partir de 2018 que quem foi campeão em 2018? O Palmeiras. Quem foi campeão? Vamos lá. Quem foi campeão em 2018? Palmeiras. Quem foi vice? Flamengo. 2019, quem foi campeão? Flamengo. Vice, Santos e Palmeiras. Aí o Santos aqui é completo nada a ver, né? Época do Sampaoli, mas. Enfim, Palmeiras, terceiro lugar. Quem foi campeão 20? Flamengo. Aí o Palmeiras caiu muito, mas. O Flamengo aqui em primeiro lugar. 21, Galo. Atrás, Flamengo. Atrás, Palmeiras. 22, Palmeiras. Aí o Flamengo caiu muito, mas Palmeiras tá aqui. 23, Palmeiras. Quarto. O Flamengo foi em quarto lugar e o Galo aqui em terceiro. E 24 agora, por enquanto ainda, o Flamengo e o Palmeiras estão ali no G4. O que eu quero que vocês entendam é justamente que é, acaba sendo incomparável, né? Acaba sendo incomparável. Esses times sempre estão na elite. Sempre estão na elite. Sempre ali G4, G6. Sempre, sempre. Sempre disputam Libertadores. Ou pelo menos pegam uma pré. Por quê? É isso que a gente vai entender hoje. Inclusive, o que eu acho interessante a gente citar é que no próximo episódio, já dando um spoilerzinho aqui, a gente vai falar sobre os times que são considerados pequenos, mas que cada vez mais estão tendo um impacto mais forte no futebol brasileiro, que nem, por exemplo, é o caso do Fortaleza, que vem recentemente muito bem. O próprio Cuiabá, que não tá bem, eu, inclusive eu até falei no episódio do Brasileirão que eu acho que ele cai esse ano, mas mostra claramente que o Cuiabá até hoje subiu da Série D e não caiu, tá? E tá há anos já na Série A, então, tipo assim, só mostra mais uma vez que é uma estrutura, é um trabalho bem pensado e bem organizado, tá?
Assim como times como o próprio Bragantino, eu acho justo a gente falar. Eu acho que até o próprio Bragantino tem um trabalho muito legal lá. O Bahia, nessa recuperação deles agora, né? Enfim, a gente vai falar. Até o Atlético. Não, o Atlético Paranaense sempre foi forte. É mais esses times mesmo, né? É mais esses times mesmo. Mas só mostra claramente como que, né? O futebol brasileiro vem mudando com os tempos, por mais que algumas elites ainda continuem, né? Que, por exemplo, é o caso que eu já citei do Flamengo e do Palmeiras. Mas enfim, gente, vamos lá. A gente tem dois estilos completamente diferentes, completamente distintos de diretorias, tá? A gente tem o Flamengo, que é um clube que é, iniciou um projeto há mais de uma década atrás, iniciou há quase 2 décadas, para falar a verdade. Iniciou um projeto de reconstrução em que iria utilizar a massa da torcida, utilizar o Maracanã como um dos principais empecilhos, não, dos principais incentivadores para conseguir reestruturar o clube e voltar às épocas de vitórias, né? E, e de fato conseguiram. A gente sabe, por exemplo, que o Flamengo é a maior torcida do mundo, por mais que seja terceirizada, mas conseguiram. Isso é um fato, a gente precisa falar. O Flamengo ele é gigantesco em questões nacionais, e isso se dá muito pelos fatos históricos de que o Flamengo era o único time, por exemplo, na região do Nordeste, em que você tinha, de fato, como acompanhar em transmissões de rádio, né? Isso explica muita coisa do porquê você tem muito flamenguista no Nordeste, sendo que o Flamengo do Rio e o Nordeste tem times. Pô, tem muitos times, tem o Ceará, tem o próprio Fortaleza, tem o Vitória, enfim, e por aí vai. A questão que fica é o Bahia, né? A questão que fica é, o Flamengo ele já se tornou uma massa, né? Ele é aquele clube do povo. Essa é a verdade. Isso que é justo a gente falar. O Corinthians também é, mas o Corinthians é mais São Paulo. O Flamengo é do mundo. Ou do mundo, é do Brasil. O Flamengo é do Brasil, tá? Você tem flamenguista em tudo quanto é lugar. E muita gente se engana ao falar que, é porque 2019 tava bem, e aí todo mundo começou a ver. Não, na verdade não é nem isso. Não é nem isso. A verdade é justamente que o Flamengo, desde sempre, ele era um dos times mais espalhados pela mídia, né? Espalhados pela mídia, ainda mais ali vindo do Rio de Janeiro, tal. E claramente ele era em tese o principal, né? É, em representações, tirando, claro, os paulistas, né? Santos, São Paulo, Corinthians, enfim. Mas era um time. O Flamengo sempre foi um time muito forte de torcida. E a diretoria só usou isso, né? E claramente questões que a torcida leva, no caso, assinar sócio torcedor, comprar camisa de determinado jogador, isso, aquilo. E claramente é uma coisa que deu certo, tá? Claramente é uma coisa que deu certo. Por que que ela se diferencia do Palmeiras? Porque o Flamengo não precisou, digamos, de um patrocinador master. O Flamengo teve, ao passar dos anos, vários patrocinadores masters, porém, não foi como se fosse isso o principal motivador, igual é o caso do Palmeiras com a Crefisa, né? A estrutura do Flamengo ela é completamente diferente. O fato de você ter um estádio que não é só seu também ajuda demais, tá? O Palmeiras, ele é um time que hoje ele é uma elite, com certeza. A gente pode falar, desde 2015 é considerado uma elite. Mano, é a verdade. Desde 2015 é considerado uma elite. Você entendeu? Talvez não uma elite, talvez uma pré-elite ali, tals, né? Digamos que tava chegando, é, mas até porque tipo, foi campeão da Copa do Brasil, tal, tudo. Eu não considero ser campeão da Copa do Brasil elite, porque senão eu consideraria o São Paulo uma elite. Mas eu digo que o Palmeiras ele já tava chegando desde aquela época, né? Já tava construindo, né? Mas o Flamengo ele se diferencia nisso, tá? Ele se diferencia nisso. E o que me faz também situar a diferença do Flamengo é justamente que em uma crise absurda que ocorra,
no Flamengo e no Palmeiras, o mais difícil de, digamos que, não cair de resultado, mas o mais provável, assim, a, digamos que, quebrar é o Palmeiras. Porque o Palmeiras ele é dependente economicamente da Crefisa. O Palmeiras ele é dependente. A gente sabe que o Palmeiras ele conseguiu ali ao passar dos anos ter uma certa independência, né, da Crefisa e ele tem valor, ele fatura valores muito promissores de fato para o seu próprio time, para o seu próprio elenco, para o seu próprio clube, né? Mas ainda assim é dependente, porque o Palmeiras ainda deve para W Torres, vai passar muitas décadas ainda pagando W Torres, né? Isso, por exemplo, é espelhado no valor dos ingressos que é cobrado dentro do próprio Allianz. Dentro do próprio Allianz. Vocês entendem? A questão é, se hoje a Crefisa resolve abandonar o Palmeiras não vai falir. Não vai. Mas estruturalmente ele sai mais quebrado, mais sentido do que o Flamengo. Se uma patrocinadora master do Flamengo resolve abandonar. Vocês entendem aqui a questão? Porque a estrutura do Flamengo não é dependente de uma master, que nem a do Palmeiras, com a Crefisa, né? É isso que me faz valorizar mais a estrutura do Flamengo. Por mais que, e já mudando de assunto, falando aqui do Palmeiras, o modelo econômico do Palmeiras também é bom, né? Pegou ali empréstimos com a Crefisa, montou um time de fato, começou a ganhar títulos, faturava mais do que precisava, né? Na toa que até comprava avião, a própria Leila comprava avião. Mano, o Palmeiras ele tem que agradecer muito a Leila por tudo que a Leila fez pelo clube. Essa é a realidade, essa é a verdade, né? É, o Abel Ferreira tem mérito? Tem, mas ele foi um acaso. Eu falo isso tranquilamente. O Abel ele foi um acaso. Foi um cara que ele chegou no Palmeiras e ele deu certo no Palmeiras, mas digamos que é, o- estruturalmente, financeiramente, mesmo sem o Abel, o Palmeiras ele poderia estar bem. Eu não diria que ele ganharia a mesma coisa que ganharia com o Abel, mas ele estaria bem, né? Ele estaria bem de fato, porque é um elenco bom, cara. É uma diretoria que sabe trabalhar, uma diretoria que tem muita noção da, da, da massa que eles carregam e da importância que é de fato o Palmeiras pro Brasil. Não vou falar pro mundo, né? Mas pro Brasil. Eles sabem muito bem disso. E eles só aproveitam, tá? O fato da W Torres, né? O fato deles construírem o novo Allianz, tal, toda coisa mais linda, não sei o quê. Inclusive, um projeto muito interessante que teve na construção do próprio Allianz, que a, a construtora viu com o estado de São Paulo se elas poderiam, é, de fato, começar um estádio do zero, né? Do Palmeiras ali, começar um estádio do zero, construindo Allianz. Mas não dava, né? O estado de São Paulo não liberou. Eu não vou saber agora qual, é, qual parte do governo que mandou de fato isso, mas não liberou. E aí a W2 falou: tudo bem, então a gente não vai construir um estádio novo, a gente vai fazer uma reforma. E aí então eles deixaram um muro, que era, se não me engano, acho que era o muro mais importante do antigo estádio do antigo estádio do Palmeiras, o Palestra Itália, e deixaram o muro e reformaram tudo em volta. E construíram ali o novo Allianz em volta, né? Então que esse muro tá até hoje lá, se não me engano, ele fica até perto do museu do Palmeiras. Então, assim, legal. A W Torres veio e ajudou muito o Palmeiras estruturalmente também. Porque o Allianz, a verdade é que o estádio novo ele chama muita atenção, né? Ele chama muita atenção de torcedor, de visitante, de que lá, tal, tudo. Claro que o Palmeiras ele tem essa dependência de, pô, um determinado show ou outro, às vezes até perde o mando de campo por causa de show, né? Ou até fica com o mando de campo, mas fica com uns bagulho feio, uns telão horrível, né? Uns bagulho tampando, umas lonas assim pra tampar. É feio, mas assim, querendo ou não, um dos maiores incentivadores pro Palmeiras estar onde está hoje é a própria W Torres, né? Que chegou, construiu um estádio novo pro Palmeiras, deu um estádio digno pro Palmeiras e fez o Palmeiras hoje estar onde está.
né? A gente tem essas duas elites do futebol, no caso o Flamengo e o Palmeiras, e que acabam, digamos que, cara, sendo uma pedra no sapato para qualquer time hoje brasileiro que você possa imaginar. Essa é a verdade, né? O elenco que ambos têm, cara, assim, um reserva do Flamengo seria titular em qualquer outro time. Isso é um fato. Isso é um fato, tá? Eu digo por quê? Por causa que, assim, você vai pegar, por exemplo, um jogador aqui do Flamengo. Vamos pegar aqui, Flamengo e Bolívar, tá? O último jogo aqui. Ó, vamos pegar aqui um jogador aleatório da base. Da base não, do banco. Meu irmão, Léo Ortiz. Léo Ortiz era titularzaço no Bragantino. O cara é reserva no Flamengo. Alan, volante, que veio do Galo. Mano, ele foi contratado por milhões, ele nem entrou nesse jogo. Davi Luiz, a gente tá falando de Davi Luiz. Gente, Davi Luiz. Eu sei que não está tão bem, mas o cara é reserva. Reserva. Vocês estão entendendo a comparação aqui? Como que muitas vezes não dá pra comparar? Não dá pra comparar? Agora, se você for falar do Palmeiras, é igual. O Palmeiras, ele é literalmente igual. Palmeiras. Vamos pegar aqui o último jogo, Palmeiras e Botafogo. Quem que era o reserva deles? Ó, pra qualquer um aqui. Caio Paulista. Caio Paulista era titular no São Paulo. O cara é reserva aqui. Felipe Anderson é reserva. Cara, Felipe Anderson seria titular em qualquer time hoje. Se pá, até no Flamengo. Até no Flamengo. Vocês têm noção do nível? E como que esses times eles são incomparáveis de fato? Essa é a verdade. A gente tá falando assim, a gente não tá falando, cara, de um time bom, de um time financeiramente quebrado, mas que tem um elenco bom, que nem lembra muitas vezes aí o próprio Santos de 19, o próprio Santos de 20, que era um reflexo de 19, que era um time bom, mas sem dinheiro. Ou até um Corinthians de 22, que eu tanto elogiei no último episódio, sabe? A gente não tá falando disso, a gente tá falando de uma elite, não é à toa que se chama elite, gente. São times que têm elenco bom e têm dinheiro. Se um jogador aqui não rende, põe no banco e vende por milhões ainda e contrata um melhor. Esse é o nível que a gente tá falando. Essa é a verdade, essa é a verdade, tá? Até o próprio Rômulo. Ah, não. É que o Rômulo, ele é aqui do Palmeiras, né? Ele é. Ele veio do Novo Horizontino, né? É um bom jogador, mas eu não sei se ele é titular. Ele me lembra um pouco o Christian Barleta, no quesito de parecer ser muito bom, foi contratado para o time paulista e deu no que deu, né? Mas, enfim, o Rômulo eu realmente não tô acompanhando. Eu não sei se ele tá bem ou não no Palmeiras, tá? Mas aqui ele tá no banco. Mas, assim, essa é a questão para vocês admirarem. De fato, são times que são incomparáveis, tá? Muitas vezes, e eu vou falar assim, com toda a sinceridade do mundo, a tendência é que isso aconteça ainda mais. A gente sabe muito bem que o que manda no mundo é o dinheiro. E no futebol não é diferente, tá? Eu já falei no episódio de SAF, já falei no episódio de SAF, falei bastante sobre como é que a SAF hoje no Brasil ela é importante, ela exerce ali uma função de reviver de fato, ou pelo menos fazer viver, né? Eu digo no quesito de que você revive um time velho, tá um lixo, Botafogo, ou você faz viver um time que nunca foi bom, que nem o Bragantino. Eu digo assim, a gente sabe muito bem como que a SAF é algo muito importante hoje para o Brasil, se ela for de fato bem administrada, né? E não for que nem a do Vasco. Mas a questão é, como que esses times hoje, Palmeiras e Flamengo, exercem uma função imprescindível, se você for olhar de fato no futebol brasileiro, porque se você tira esses dois times, o resto do Campeonato Brasileiro, ele de certa forma, ele tá bem mais equilibrado. Tipo assim, eu digo no quesito de que
Mano, o Grêmio, ele não se distancia tanto do Inter. Em uma competição mano a mano, eles não estão tão diferentes assim. Não tão. Você entende? Ah, se você for pegar assim, né, falando clássico, clássico mesmo, vai. Vasco e Botafogo, pô, existe uma diferença. Da mesma forma que existe Corinthians e São Paulo, existe uma diferença. Mas assim, essa diferença é no quesito de que, mano, dá pra bater nesses times. Você entende? Um Vasco consegue ganhar do Botafogo, da mesma forma que um Corinthians consegue ganhar do São Paulo. Já foi mostrado esse ano. Não necessariamente ganhando, mas empatando. Agora, um Palmeiras, mesmo perdendo, um Flamengo mesmo perdendo, são times, cara, considerados de elite, que se você perde, você fala, mano, tem coisa errada. Tem coisa errada. Palmeiras perdeu pro Vitória, 2-0. Isso é uma coisa errada. Isso é uma coisa errada. O Palmeiras perder pro Botafogo, isso é uma coisa errada. Por mais que o Botafogo hoje é um time muito forte. Mas isso é uma coisa errada. Não é algo de se esperar. Você entende? Eu digo assim, você faz de fato as comparações time com time. Um Corinthians ganhar do São Paulo é algo que é difícil? É. Mas é algo em tese ocorrível. Agora, um Corinthians ganhar do Palmeiras, o São Paulo ganhar do Palmeiras, é uma coisa que ninguém espera. Ninguém nunca vai esperar isso. E se acontecer, é raríssimo, raríssimo, raríssimo. Sabe, é um evento histórico. Que nem foi na última Copa aí que eles se enfrentaram, né? Que o São Paulo ganhou do Palmeiras. Mas a questão é, como que é incomparável esses dois times? E se você for parar pra ver, ó, vamos olhar aqui, não tem problema, a gente olha aqui o Brasileirão, ó, 2024, classificação. Cara, o Palmeiras tá na sua pior fase dos últimos 3 anos, ele tá em quarto. O Flamengo tá bem, tá legal, tá em terceiro aqui e tal, mas claramente aqui é uma coisa que você olha, gente, vamos olhar o G6, gente. O que o Cruzeiro tem de bom? O São Paulo, tudo bem, legal, né? Mas o São Paulo, a gente ainda assim sabe que o São Paulo não chega. Pode até chegar no G4, mas não chega a ser cogitado ser campeão nunca. O Fortaleza aqui, por mais que é um time que vem rendendo, vem surpreendendo bastante, é o que eu vou falar no próximo episódio, ainda assim é uma coisa errada aqui, é uma utopia ele tá aqui em segundo lugar na frente do Flamengo. E o próprio Botafogo, cara, eu acho que o ano passado, o ano de 23, serviu muito bem pra demonstrar que tem coisa errada. O Botafogo aqui, não, não. O Botafogo ano passado, ele é um exemplo perfeito do que eu tô querendo dizer. Sabe quando você olha ali um Botafogo, aqui olhando de verdade, sem clubismo nenhum. Até porque eu sou santista e eu tô falando bem de Flamengo e Palmeiras, que é meu rival. Mas a questão é, você olha aqui, essa classificação, esse G6, e você olha Botafogo, Fortaleza, São Paulo e Cruzeiro, você fala, mano, esses times não vão ficar na frente do Flamengo e não vão ficar na frente do Palmeiras. Isso é óbvio, isso é fato. Isso é fato. Claro, pode acontecer, pô, diferente, acontece, eu não sou vidente. Só que eu tô aqui me baseando em fatos, eu tô aqui me baseando, pô, a gente sabe o poder que o Flamengo tem, a gente sabe o poder que o Palmeiras tem, principalmente se você for pensar em questão de revezar campeonato. Porque muitas vezes esses dois times estão ali atrás, ali, por exemplo, de um Botafogo, de um Fortaleza. Mas, mano, os caras ainda estão vindo na Copa do Brasil, os caras ainda estão vindo na Libertadores também, né? Poupando, usando ali mais os reservas ali no Brasileirão, tá? Né? Então, se você for ver, os últimos dois jogos desses dois times foram empate, né? Flamengo e Palmeiras. Inclusive um contra o outro também. É válido citar também. Então, assim, vocês estão vendo aqui o nível? Como que é incomparável? Imagina um jogador vindo de fora. Um jogador vindo de fora. Mano, um Felipe Anderson, um Alexandro da vida. Mano, o cara já jogou no Brasil. O cara já fez sua carreira na Europa. O cara já é rico. Mano, você acha que ele quer dor de cabeça, velho? O cara, ele tem duas opções, velho. Ele tem duas opções. Ou ele vem pro Rio, jogar lá no Maracanãzinho,
joga um jogo ou outro, né? Porque o Flamengo não tem. Eu quero dizer, o time do Flamengo não precisa contratar. Assim, olhando por cima. Não precisa, sabe? Hoje um Felipe Anderson, se ele fosse pro Flamengo, se ele jogasse 5 partidas de titular e não rendesse as 5, ele ia ser a reserva. E ninguém ia pegar no pé dele. O Palmeiras, talvez o Palmeiras teria uma encheção de saco maior, mas eu digo assim, são times que, mano, você sabe muito bem que o cara ele pode vir, ele pode se acomodar tranquilo, porque ele tá recebendo um salário alto, que ele tá no time de elite, porque ele continua tendo relevância no cenário nacional, que nem, por exemplo, o próprio Davi Luiz. Mesmo ruim, o cara tá no Flamengo, ponto. Mano, o cara ele tá feito. Cara, ele tá feito. Ele tá feito. O caso do Neymar, se o Neymar supostamente chegar a vir pro Brasil, mano, ele tem 2 times ali, velho, Palmeiras e Flamengo, velho. Os 2 times que têm é, capacidade, capacidade de pagar um salário sem depender de fato de investidores externos, que nem, por exemplo, o Grêmio, quando dependeu, né, de empresários ali para pagar o valor que o Suárez ia vir receber, que era 2 milhões e pouco. Os únicos 2 times que conseguem, de fato, é o Flamengo e o Palmeiras. É o Flamengo e o Palmeiras. Ponto. Ponto. Ah, mas o São Paulo. Cara, o São Paulo ele é uma utopia. O São Paulo, claramente, ele é uma coisa errada. Ele é uma coisa, tipo assim, que, mano, não era pra estar fazendo isso, entendeu? É tipo o Corinthians. É tipo o Corinthians querendo trazer o William, sabe? Tipo, pelo amor de Deus, não dá, não é. O Corinthians, mano, o Corinthians querendo trazer o, o, é o Drogba, né? Querendo trazer o Drogba, esses tempos atrás aí. Ou querendo trazer o Santos, querendo trazer o Cavani. Tipo, a gente sabe muito bem que, mano, são coisas que, mano, se acontecer, quebra o clube. Simplesmente, se acontecer, quebra o clube. Ponto. Mano, as camisas vendidas com o nome deles, sei lá, sócio torcedor lá, especial com o nomezinho dele, mano, isso não vai ser o suficiente pra pagar o salário dele. Não vai. Precisa de alguém externamente pagando. Senão, não consegue, o clube quebra. Então, assim, esse é o nível que eu quero que vocês vejam, como que é incomparável Flamengo e Palmeiras hoje. Infelizmente, eu falo que isso é algo ruim pro futebol, né? Isso é algo ruim. Porque quando você automaticamente tem times assim que são tão importantes assim, um pouco ali de que nem você tem a própria La Liga, né? Que nem o Barcelona e o Real Madrid, que são os 2 times que comandam tudo ali. Pô, cara, o campeonato fica chato, não fica competitivo. Você vê que a cada ano não muda. Cara, você vê aqui, 24. Vamos colocar 24, porque 24 ainda não acabou. 23, Palmeiras. 22, Palmeiras. 21, aí foi o Galo. 20, Flamengo. 19, Flamengo. 18, Palmeiras. Cara, pega de 18 pra cá, o único campeão diferente desses dois foi o Galo. Foi o Galo. E é válido citar, com certeza, é válido citar. Quem aqui em 20 foi vice com um ponto, um pontinho, porque o saldo de gols era melhor? O Inter, cara. O Inter, mano. O Internacional, que é um time que sempre chega também. Só que bate na trave, cara. Todo título do Inter é assim, mano. Jogaram uma praga nesse time, velho. Não é possível. Então, é claro, aqui é a minha visão, é a minha concepção, né? É aquilo que eu falo pra você que, mano, eu sou santista, meu time tá na Série B. Sabe, a minha visão é completamente diferente do flamenguista, no palmeirense que vai discordar de mim e vai falar, mano, eu tô achando maravilhoso que o meu time tá sendo campeão. Só que a questão é, o campeonato fica chato. Fica chato. Porque por mais que você fala que, por exemplo, não, mas não é uma diferença, não é uma diferença tão absurda assim, que nem, sei lá, o PSG na Ligue 1, sabe? Diferença de pontos muito absurda assim. Não, é bem parelho, não sei o quê. Tá, mas sempre quem é campeão ou é Flamengo ou é Palmeiras. Você vai falar o quê? Você vai discordar? Não tem o que discordar, mano. Não tem, né? E na Libertadores não é diferente. Quem foi campeão 19? Flamengo.
Quem foi campeão em 20? Palmeiras. Quem foi campeão em 21? Palmeiras. Quem foi campeão em 22? 22 foi o... Peraí, 22 foi o Flamengo, não foi? Tá, Libertadores 2022. Quem foi campeão? Flamengo. Em cima do Atlético Paranaense, que era um time que era diferente na época. Quem foi campeão em 23? Aí foi o Fluminense. Aí é uma coisa diferente. Aí é uma coisa diferente. Aí é legal. Entendeu? E aí você me pergunta, em 24, quem tá na Libertadores? O Fluminense não tá mais. O Atlético Paranaense também não tá mais. Você, no máximo, vai ter um São Paulo. São Paulo é um Botafogo, né? São Paulo é um Botafogo. Ou um Galo. Tem esses times aí também. Tirando ali, sem contar, óbvio, o Palmeiras e o Flamengo. Mas. Ah, tem um Grêmio também. Mas vocês estão entendendo? Cara, eu acho que é algo ruim pro futebol. Na minha concepção, é algo que é ruim pro futebol, tá? A gente não pode aqui chegar e falar que, mas isso estimula com que os times queiram se espelhar nessas duas elites. Não, sabe? O Corinthians, que é um dos grandes nomes, só gasta, 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 gasta e aumenta a dívida. O Santos já caiu, sabe? Fluminense também, diretoria péssima, péssima. Grêmio, contratações irrealistas, irreais. O Mandorinha não faz verão. O Osito Soares levou o Grêmio longe, mas não ganhou nada. E aí? E o retorno financeiro foi aonde? O que o Inter tá fazendo pra mudar isso? O único que você vê que tem dívida, mas tá tendo um projeto é o Galo. É o Galo. É o Atlético Mineiro. Por isso que eu falei que é o que mais se assemelha, é o que mais é parelho a isso. É o próprio Galo. Que já construiu a Arena MRV, que tem bons jogadores, tem um bom retorno financeiro, já que é um dos times do Brasil que mais tem sócios torcedores, né? Assinados. Não tem outro time que se compara ao Galo nesse quesito estrutural, né? Talvez você até tenha, tipo, o Grêmio. O Grêmio tem um puta potencial, mano. O Grêmio, absurdo, né? A arena do Grêmio, quanta gente que vai lá, lota, né? O elenco, que já é forte. Mas as últimas contratações foram péssimas. Péssimas. E o Braithwaite, vamos lá, legal. Ajudou bastante, mas quanto que esse cara tá ganhando? Um refúgio do Barcelona vai ajudar o Grêmio a escapar da Série B? Qual que é o retorno financeiro? Vamos lá, se o Grêmio escapa da Série B, o Grêmio ele vai classificar o quê? Por no máximo Sula. Duvido que ele chegue a G6. Duvido. Duvido. Qual que é o retorno disso? Então são coisas que você vê, cara, que nem sempre, cara, na maior parte das vezes os times não se espelham nesses outros times grandes de elite. O Santos mesmo é um exemplo prático. Cara, o Santos ele tá se apequenando junto com a sua torcida que também pede que ele faça isso, né? Com ideologias de que o Santos é de Santos, né? Elegendo ali Marcelo Teixeira, que é dono da cidade de Santos e obviamente quer que o Santos fique em Santos e limite ainda mais o potencial que real esse time tem de subir, que nem já viu de exemplo lutando na Neoquímica Arena, lutando no Morumbi. Ué, qual que é o projeto? Vamos lá, o Santos ele tem capacidade de ser um time de elite? Pô, todo time tem. Todo time tem. Nem que seja investido. Beleza, mas o Marcelo Teixeira tá disposto a receber investimento de uma SAF, de uma empresa, o que for? Que SAF não é necessariamente comprar o clube, pode ser só investimento. Ele tá disposto? Cadê? A gente teve, por exemplo, o assunto da mudança de naming rights da Vila Belmiro, né? Vai mudar pra Vila Viva Sorte. Ah, legal, bacana. Isso é um projetinho legal. Mas isso aí basicamente diz que, mano, o Santos vai continuar tendo um estádio na cidade de Santos. E aí, pra 13 mil pessoas? Ah, vai fazer a nova vila pra 30 mil. Caramba. Que mudança. 30 mil pessoas. Sabe? Então, enfim. O episódio não é sobre o Santos, tá? É só pra citar de fato que os times do Campeonato Brasileiro nem sempre se espelham
como deveriam nessas elites que são exemplos, que aqui no caso é o Palmeiras, que no caso é o Flamengo, né? Mas enfim, gente, é isso, tá? Eu acho que já deu pra gravar bem aqui o episódio, já pra dar uma avançada legal. Muito obrigado aí por você que acompanhou. E deixa o like, se inscreva no canal, tá? E fiquem ligados aí que vão sair mais episódios ainda pro Desjorna, valeu? Muito obrigado, gente. Até mais.